É bom desabafar tudo que sentes. Não podes desanimar, precisa suportar até o fim. Imagine lá no Calvário, Jesus Cristo foi por ti sacrificado. Os cravos em suas mãos, com amor no coração, tudo isso por você. É difícil carregar a cruz que ele levou, carregou sem reclamar. É impossível esquecer sua morte lá na cruz. Lembranças de Jesus, lembranças de Jesus. Imagine lá no Calvário, Jesus Cristo foi por ti crucificado. Os cravos em suas mãos, com amor no coração, tudo isso por você. Jesus, lembranças de Jesus. É difícil carregar a cruz que ele levou, sem reclamar. É impossível esquecer sua morte lá na cruz. Lembranças de Jesus, lembranças de Jesus. Amém. Deus seja louvado pela linda voz da Adriana. Eu nem tenho inveja, sabe? Porque no céu eu vou cantar mais bonito que ela, então nem ligo, né? Não tenho inveja desse povo que canta bonito, não, viu? Irmãos, é um prazer muito grande estar aqui. Eu me sinto privilegiada em poder estar nesta manhã com os irmãos. Eu tive o prazer de estar com os irmãos no ano passado e ontem a Adriana me convidou e eu aceitei de bom grado, porque realmente ocupar o púlpito no santo dia do Senhor é um privilégio. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Ano passado, quando eu estive aqui, a gente falou um pouquinho sobre educação de filhos. E eu acho que eu contei uma história que eu vou repetir agora. Quando eu era pequena, a gente morava em Belo Horizonte. E eu sempre fui muito teimosa, sabe? E aí a gente estava assim na igreja, e naquela época, porque isso já tem uns 30 anos assim, mais ou menos, a gente recebia literatura na igreja. Não tinha esse negócio de entregar em casa, né? Não tinha pedido pela internet, não tinha essas coisas.
E aí a gente recebeu uma literatura, a Revista Adventista. E eu fiquei ali folheando, né? E aí o banco, assim, tinha esse suporte, igual tem esse aí, só que não era bonito igual esse, não. Só que estava soltando, sabe? E aí deu uma gretinha. Quem esteve aqui no ano passado vai ouvir essa história e vai se lembrar que eu contei isso aqui na igreja. E eu colocava a revista e a revista caía assim no chão e fazia barulho. E aí minha mãe dizia, está fazendo barulho, você está vendo que não vai dar certo? Para com isso. E eu botava de novo e caía de novo. E eu botava de novo e caía de novo. Aí a minha mãe me levou lá fora da igreja e me deu uma coça. Os irmãos sabem o que é coça? Mineiro fala coça, né? Coça é uma surra muito bem dada. Não é pouca coisa, não. Aquela é para a gente não esquecer nunca mais. E aí a minha mãe me deu uma coça. Irmãos, hoje eu tenho tanta reverência dentro da casa do Senhor. E quando eu entrei aqui e eu vi esse templo tão bonito, o meu coração se encheu de alegria pelo cuidado que os irmãos estão tendo com a casa do Senhor. Que Deus seja louvado. Como eu sou meio pateta, eu entrei direto lá embaixo, porque eu achei que fosse lá embaixo. Mas a Adriana já me conhece, ela sabe que isso é normal. Então, eu nem sequer tinha visto que tinha uma escada que subia para cá. Mas aí teve uma irmã abençoada que disse, olha, lá em cima. Aí eu vim aqui pela escada. E eu estou me sentindo muito bem, muito à vontade aqui. Em primeiro lugar, porque esse templo é lindo. E é muito bom a gente adorar o Senhor em um templo tão bonito, né? Estou feliz também por ver alguns irmãos que eu não vi há algum tempo. Estou muito feliz pela forma como me receberam. E eu queria dizer para todos vocês que o carinho que vocês têm por mim é recíproco. Estou mais feliz ainda por estar aqui junto da Adriana e do Moisés. Eles são amigos mais que especiais. Quando nós chegamos aqui ano passado, né, a gente não conhecia ninguém. E eles nos acolheram com tanto amor, que hoje para a gente é como se eles fossem da família. E quando a gente está feliz, quando a gente está triste, é na casa deles que a gente vai, né? E a gente passa momentos ali muito felizes. Então, eles são muito especiais e eu estou feliz por estar aqui na igreja de vocês. Irmãos, vamos abrir então a nossa Bíblia no livro de Josué, no capítulo 6, a partir do verso 17. Josué 6, 17. Antes da gente ler, a gente vai pedir a orientação do Senhor para que a gente entenda plenamente o que a gente precisa aprender hoje, tá bom? Então vamos curvar as nossas cabeças e vamos pedir a iluminação do Santo Espírito. Senhor nosso Deus, nós abriremos agora a Tua santa palavra, que tenhamos o privilégio de ter o Teu Santo Espírito passando pela nossa mente, a fim de que tenhamos o pleno entendimento do que o Senhor tem para nos revelar. Para isso, ó Pai, é preciso que pela Tua graça e pela Tua misericórdia, o Senhor nos esvazie de todo pecado e de todo mal. Nós suplicamos essa bênção no nome do Senhor Jesus. Amém. Antes da gente ir direto ao texto, eu vou explicar rapidamente para os irmãos o contexto disso aqui, porque aí fica mais fácil de entender. O povo de Israel já tinha saído lá do Egito fazia 40 anos. E essas pessoas de quem nós vamos ler aqui agora já eram os filhos daquelas pessoas que tinham saído lá do Egito, ok? Beleza, né? E eles então estavam lá. Moisés já tinha morrido e agora quem era o líder deles era Josué. E eles estavam lá na sua jornada e Deus disse assim então para Josué: Josué, avança, porque tudo quanto é cidade que tem aí para frente agora é de vocês. Sai e vai destruindo tudo que vocês acharem pela frente, porque eu estou dando para vocês essas terras. Às vezes a gente não entende muito algumas ordens de Deus, né? Parece estranho, né? Sair aí matando todo mundo, destruindo todo mundo, mas Deus tinha dito. E aí as pessoas disseram assim para Josué: mas Josué, você tem certeza? Essas terras estão todas habitadas, o que nós vamos fazer lá? Josué diz assim: Deus mandou ir e a gente vai. Irmãos,
Tem pessoas que ultrapassam o limite da misericórdia de Deus. E o profeta Isaías diz que essas pessoas são como mortas. Se a gente para pensar assim, a gente vai ver que tem um monte de morto andando por aí, né? Mas como é que é isso? O morto não anda, né? Não anda mesmo. A Bíblia fala que morto não sabe de nada. Mas tem pessoas, irmãos, que estão tão entranhadas no pecado, que essas pessoas já estão dadas como mortas. Essas pessoas ultrapassaram o limite da misericórdia do Senhor Jesus. E era o caso dessas pessoas aqui. Às vezes a gente se assusta um pouco ao pensar que Deus é tão bom, e a gente fala em que existe limite para a misericórdia de Deus. Existe, irmãos. Com Deus não se brinca. Não é que Deus vai dizer assim, olha, a irmã aqui vai para o céu, essa não vai. Isso não existe. Quando Jesus morreu na cruz para nos salvar, todos os que estamos aqui já estamos salvos. Todos os que morreram antes de Jesus e todos os que viveram e morreram depois de Jesus já estão salvos. Mas tem gente, meus irmãos, que escolhe se perder. E quanto a isso, não há nada o que fazer, porque foi uma escolha dessas pessoas. O Senhor Jesus garantiu a salvação, mas tem gente que prefere se perder. Entenderam isso? E nesse instante em que essas pessoas optam por se perder, elas ultrapassam o limite da misericórdia de Deus. E o Senhor Jesus, em toda a sua sabedoria, já sabia que daquele povo aqui não tinha nada o que fazer. E eles avançaram então. E Josué mandou que eles fossem para Jericó. E eles foram. E os irmãos conhecem a história, né? E aí os muros caíram e eles entraram. Só que o Senhor Jesus tinha dado uma ordem. Vamos lá? Vamos ler o texto? Verso 17. Porém, a cidade, está falando aqui de Jericó, ok? A cidade será condenada. Tem tradução que diz assim, anátema. Anátema e condenada é a mesma coisa. Ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Era para destruir tudo. Só ia ficar quem? Raabe e os que estivessem na casa dela. Por quê, irmãos? Por quê? Porque ela escondeu. Mas, irmãos, ela só escondeu os espias porque Raabe tinha mudado de vida. Quando a Raabe mudou de vida, ela se entregou ao Senhor Jesus e ele teve misericórdia dela. Vamos continuar o texto. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e não o confundais. Vamos repetir isso aqui para ver se a gente entendeu? Não podia tomar nada, porque senão o arraial ia ficar amaldiçoado. Isso tinha sido dada, e essa ordem tinha sido dada pelo Senhor Jesus. Então eles sabiam que eles não podiam tomar nada, porque senão o arraial ia ficar condenado. Verso 19. Porém, toda prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. E assim eles foram. Gritaram, rodearam, e aí os muros caíram. Irmãos, se a gente for parar bem para pensar, é engraçado o que aconteceu, né? Gritar e um muro cair. Isso, irmãos, era para que eles tivessem certeza absoluta de que é o Senhor Jesus que estava na frente. Porque eles, por forças humanas, jamais poderiam ter destruído essa cidade e as outras vitórias que eles alcançaram. Mas parece que em algum momento o povo se esqueceu disso. Vamos lá para o capítulo 7. Verso 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel.
Deus já havia dito lá, não foi que nós lemos no capítulo 6, que não era para pegar nada, a não ser a prata e o ouro. Mas aí Acã foi e resolveu pegar um pouquinho, né? Continuando. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Coloca o dedo aí que a gente vai voltar. Vamos recapitular. Venceram Jericó, porque o Senhor Jesus tinha mandado. Deus falou: não toquem nada. Acã foi e tocou. O Senhor Jesus disse que se alguém pegasse das coisas condenadas, todo o arraial sofreria. Não foi assim que nós lemos? O povo começou a se encher demais de autossuficiência. E aí, quando Josué mandou para que eles fossem espiar Ai, eles voltaram a Ai. Pouquinha gente, não vamos subir todo mundo para lá não, porque não vamos cansar o nosso povo à toa. Olha só, nós acabamos de vencer Jericó, então vamos 2, 3 mil lá que a gente acaba com aquele povo. O que nós acabamos de ler, irmãos? Eles saíram de lá corridos. Saíram de lá corridos. Vamos voltar para o texto. Verso 5. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Eles voltaram derrotados. Vai lá Josué, orou de manhã até de tarde, rasgou as vestes. Era tradição assim, né? Para mostrar que você estava triste, você rasgava as suas vestes, passava cinza na cabeça e foi. E os anciãos, quando viram o líder deles ali orando, mais do que rapidamente foram ali orar junto com ele também. Quantos anciãos nós temos aqui? Levantem as mãos. Cadê os anciãos da igreja? Ok. Me respondam uma coisa, irmãos. Eles fizeram certo ou errado? A igreja pode ajudar. Quem acha que eles agiram certo? Quem acha que eles agiram errado? A maioria não acha nada, né? Vamos parar para pensar. O líder do povo está lá. Vai ajoelhar, suplicando ao Senhor. Eles acabaram de sofrer uma derrota. Juntam os anciãos, vai lá e ajoelha com eles. Eles estão certos ou estão errados, irmãos? Errados. Eles estavam errados. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eles sabiam muito bem qual era o motivo da derrota. Primeiro, eles não consultaram o Senhor Jesus antes de ir lá espiar. Ou nós lemos aqui que houve alguma consulta? Não. O Senhor Jesus não mandou eles fazerem isso. Viram como eles se encheram por causa da vitória de Jericó? Eles acharam que depois eles podiam fazer qualquer coisa que eles iriam ganhar. Aí Josué diz assim, ó: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Aí o verso 8, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. E ele começou a clamar. E aí mais para frente diz assim, Senhor, se nós vamos passar vergonha, como é que vai ficar o teu nome, Senhor, diante desse povo todo? A gente perdendo guerra, como é que vai ficar o teu nome? E aí o Senhor diz assim para Josué, lá no verso 10. Disse o Senhor a Josué, levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram.
pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. E aí então Deus dá uma ordem para Josué nos versos seguintes. Então Deus disse assim: por que você está chorando se você sabe que o povo está sofrendo porque fizeram aquilo que eu disse que não era para fazer? Levanta daí, erga essa cabeça e vai resolver o problema. Meus irmãos, o Senhor Jesus sabia que era Acã que tinha tomado das coisas condenadas? Sabia. Nessa história nós percebemos mais uma maravilhosa característica do Senhor Jesus. Ele nunca aponta o erro de ninguém. Quem faz isso é o diabo. Quem sai contando uns para os outros os defeitos dos outros é o diabo. O Senhor Jesus não faz isso. Ele poderia muito bem ter dito para Josué: vai lá e acaba com Acã, porque foi ele. Mas o Senhor Jesus não fez isso. O Senhor Jesus, a gente não vai ler todo o texto por causa da hora. Ele disse assim: olha, você vai lançar a sorte, mas antes vocês vão orar. E eles se prepararam então. Josué convocou o povo e eles oraram 3 dias. Depois foi lançado sorte. Acã sabia que o povo estava sofrendo por causa dele? Sabia. A família dele sabia? Também. Não tinha como não saber, porque ele enterrou as coisas na sala da casa dele. Ninguém falou nada. Chegou o momento então de lançar a sorte. E aí, quando eles tiraram o papelzinho, o Senhor mandou que as 12 tribos se apresentassem. Estavam todos ali. E na hora de lançar a sorte, saiu a tribo de Judá, que era a tribo de Acã. Ficou só a tribo de Judá. As outras 11 foram para o lado. Depois, então, iam lançar a sorte para ver aonde estava o problema em cada família. Lançaram a sorte, saiu a família de Acã. Depois iam lançar a sorte para sair homem a homem. Pegaram o papelzinho, estava o nome de Acã. E aí, quando aconteceu isso, Josué disse assim para ele, verso 19. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. Declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué foi, os versos seguintes contam essa história, mandou que os seus mensageiros fossem lá, cavaram e realmente estava lá. Irmãos, esse período de eles buscarem ao Senhor em oração, até chegar o dia da descoberta de que tinha sido Acã quem havia cobiçado as coisas, isso durou 1 semana. Se Acã tivesse tido a dignidade de chegar para Josué e dizer assim: fui eu, o povo está sofrendo, a culpa é minha, o Senhor Jesus teria livrado ele. Mas ele não fez isso. Ele teve várias oportunidades. Em momento nenhum ele confessou o seu pecado e nem mostrou arrependimento. O que o Senhor Jesus mandou fazer? Pega tudo da casa dele. Pega filho, pega mulher, pega animal, tudo que ele tem. E levaram ele para um canto e apedrejaram e depois botaram fogo. Que história terrível, né, irmãos? Essa história é terrível. E ela nos ensina uma outra grande lição. Meus queridos irmãos, não brinquem com Deus. Quando o Senhor Jesus diz alguma coisa, é para ser feito aquilo que Ele ordenou. Tem alguns irmãos que têm a mania de dizer assim: isso aí é só um conselho. Irmãos, quem dá conselho uns aos outros somos nós. O que vem do Senhor Jesus é ordem. E nós não podemos nos atrever a não seguir um conselho de Deus.
No final, meus irmãos, só haverá 2 tipos de pessoas: aqueles que serão salvos, aqueles que foram fiéis ao Senhor Jesus e vão receber a coroa da justiça, e aqueles que vão para o fogo, que foi preparado para o diabo e seus anjos. A Bíblia diz assim, irmãos: o fogo que foi preparado para o diabo e seus anjos. Esse fogo foi preparado para nós? Não. Para nós foi preparada a salvação. Mas aqueles que escolherem não ter a sua salvação, eles vão queimar junto com o diabo e seus anjos. Tem uma frase assim bem conhecida que diz assim: 99% salvo é igual a 100% perdido. Os irmãos já ouviram isso. E é isso mesmo. Irmãos, se nós que somos seres humanos, a gente não aceita as coisas pela metade, por que é que a gente quer que o Senhor, Deus, Criador de tudo, nos aceite assim? Tem gente que acha que pode fazer o que quer e depois, não, o Senhor me perdoa porque o Senhor é bom, né? Aí tem gente que entra em êxtase, né? Ai, Senhor, te amo. Irmãos, isso é fraqueza. Nós nascemos para vencer. Nós somos herdeiros do Rei de todo o universo. A gente precisa, irmãos, refletir. E a gente vai falar agora um pouquinho, irmãos, sobre como anda a nossa vida espiritual dentro da nossa casa. Nós vamos entrar rapidamente em alguns assuntos um pouco delicados. E eu queria dizer para os irmãos, de todo o meu coração, que não existe intenção alguma de ofender ou de magoar a ninguém. A senhora White disse que aqueles irmãos que usam o púlpito para falar coisas suaves não são dignos de estar aqui. E eu não vou carregar essa culpa, meus irmãos. Eu aceitei, e quando eu disse para os irmãos que eu me sentia privilegiada por estar aqui, eu me sinto privilegiada de verdade, porque essa é uma nobre missão. E se eu não disser para os irmãos o que precisa ser dito, o Senhor vai cobrar de mim. Então eu queria que os irmãos recebessem com amor o que nós vamos falar agora. Até porque, irmãos, eu caio em todos os pecados que nós vamos falar agora. Eu sou a maior pecadora. É para mim também. Não vim aqui para apontar o dedo na ferida de ninguém. O que nós vamos falar agora é para o nosso crescimento da nossa igreja. Nós cantamos que nós precisamos, tem pessoas que nos contemplam, não foi assim? E a gente precisa estar preparado para dar um bom testemunho. Você, visita que está aqui, abre o seu coração para ouvir a mensagem que o Senhor Jesus tem para você. Meus irmãos, nós vamos tocar rapidamente em alguns assuntos. Vamos lá no livro de Provérbios, no capítulo 22. No verso 15. Vamos lá. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Eu já li esse texto aqui na igreja também. Sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de trazer à igreja mensagem sobre a família. É porque a gente trabalha em escola e a gente vê como, irmãos, urge a necessidade de a gente pregar sobre isso nas igrejas. Quantas crianças, meus irmãos, estão condenadas à perdição porque estão com o lar desestruturado. Os irmãos sabem o que é estultícia? Estultícia, irmãos, é a inclinação para desobedecer. A inclinação para desafiar. Vamos ler de novo. E agora eu vou ler traduzindo a palavra, tá bom? A inclinação para a desobediência está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afugentará dela. O que está dizendo aqui, irmãos? Falem para mim. Digam para mim o que os irmãos entenderam. Ninguém entendeu nada? A correção vai ensinar. A senhora White diz assim, irmã:
que quando todos os outros recursos falharem, a vara entra. Meus irmãos, eu aprendi, eu levei 2 surras na minha vida. Foi o suficiente. Hoje eu agradeço a minha mãe por ter me batido. Essas 2 surras, a primeira delas foi a que eu contei para os irmãos no início aqui. A primeira delas me ensinou a respeitar e reverenciar o Senhor Jesus. E a segunda me ensinou a respeitar os meus pais. Quando a gente vai usar esse recurso, e isso não sou eu que estou falando, porque os irmãos leram aqui, e é o Senhor Jesus que está mandando fazer isso, não é para sair batendo, não. Quando todos os outros recursos falharem, a vara é útil. E ela deve ser aplicada com sabedoria, jamais com ira. Eu tenho uma amiga que ela é missionária, e ela morou muitos anos nos Estados Unidos. E aí um amigo dela foi para a Austrália. E quando ele chegou, sempre tem essa coisa de contar, né, das férias, como foi. E ela ficou curiosa, porque ela não conhecia a Austrália. E ela disse assim para ele: e aí, me conta, o que mais te impressionou lá? E aí nesse momento ele ficou centrado. E ele disse assim: o que mais me impressionou foi a maneira educada de como os pais obedecem os filhos. A maneira educada de como os pais obedecem os filhos. E é para isso que a gente está caminhando. Irmãos, a psicologia moderna diz que não pode bater, não é isso que está aí? Mas não é isso que o Senhor Jesus manda. Tudo que vier, irmãos, à nossa mente, todas as informações que nós recebemos, nós precisamos confrontar com a Sagrada Escritura. A mínima coisa, porque o diabo está desesperado, porque ele sabe que o fim está se aproximando. E ele vai usar de tudo, das pequenas coisas, para nos desviar do nosso foco, que é a nossa salvação. Irmãos, a gente vê na igreja crianças pequenas batendo na face dos pais. E aí os pais dizem assim: ô menina, é porque ele não tem coordenação motora ainda. A gente vê crianças colocando os pés nos bancos da igreja, andando pelas igrejas. Na minha época, irmãos, filho ficava do lado do pai e da mãe. Tinha esse negócio de sentar com um coleguinha perto da igreja. E a gente vai caindo nessas tendências, sabe? E a gente vai perdendo o controle. Pais, os seus filhos, eles têm pleno entendimento das coisas no seu primeiro dia de vida. Não caiam nessa conversa de que eles não estão na idade de entender. Não existe isso, meus irmãos. Algumas coisas, obviamente, falta maturidade para compreensão. Mas eles precisam aprender a obedecer. E se para isso for necessário o uso da vara, podem usar. Porque os irmãos estão autorizados pela Santa Bíblia. Não é para espancar, é para corrigir. Não caiam na conversa do inimigo de que você não pode disciplinar o teu filho. Os irmãos conhecem Rui Barbosa, né? Ele é muito conhecido pela sua inteligência. Dizem que um dia ele estava assim caminhando após uma palestra, e aí perguntaram para ele: Rui Barbosa, quando é que a gente começa a educar os filhos? Com quantos anos? Aí ele disse assim: aos 10. Aí o pessoal acha que ele está meio surdo, já está velho, né? Está surdo. Aí foram andando atrás dele: aos quantos anos? Você não entendeu? Aos 30. E aí, não é possível, ele não entendeu a pergunta. Aí foram atrás dele, perguntaram de novo, ele parou e disse assim: aos 50 anos, antes dela nascer. Sabe por quê, meus irmãos? Muitos de nós aqui podemos ser vítimas de famílias que não tiveram uma boa estrutura. E ninguém pode dar aquilo que não tem. É por isso que é necessário preparo. Se você tem filhos pequenos, para você que ainda vai se casar, para o casal jovem que está pensando nisso, comecem a se preparar. A nossa igreja está repleta de literatura maravilhosa que pode nos auxiliar nisso.
Pensem nisso, meus irmãos, pais aqui. A disciplina é fundamental para que vocês tenham filhos obedientes ao Senhor e para que vocês não se aborreçam. Pai que não corrige o filho quando ele é pequeno, mas não tenha dúvida que na adolescência, na sua juventude, esse menino, essa menina vai apanhar da polícia. Não duvidem disso, porque é assim que acontece. Vamos falar um pouquinho agora sobre relacionamento marido e mulher, tá bom? Homens, é para vocês. A gente é bem sensível, sabe? Deus deu isso para nós. Deus colocou na mulher uma sensibilidade, essa questão emocional um pouco mais aflorada, para que a gente auxiliasse vocês. Vocês não sabem, meus irmãos, quanto magoa uma mulher, especialmente a sua esposa, se passa uma outra moça e você olha para ela. E não pense que a gente não percebe, porque a gente vê tudo. Meu querido irmão, se você tem esse hábito, peça misericórdia ao Senhor Jesus, porque essa moça que passa e que você olha, ela está sendo usada pelo diabo para destruir a tua vida e a vida da tua família. Moça, se você se enche com isso, nossa, tem gente olhando para mim. Não tem essa reação. Sinta tristeza, porque você está sendo usado pelo diabo. Maridos, cuidem das suas esposas. Elas são as rainhas do lar. Auxiliem elas nas tarefas de casa. Deem a elas o real valor que elas têm. A gente vai envelhecendo, vai criando uma gordurinha aqui, outra ali. A gente não fica mais bonitona. Mas vocês também não. Vocês também vão criando um barrigão danado. E a gente aguenta do mesmo jeito. Não é assim? E a gente não fica olhando para os outros homens só por causa disso. Irmãos, não permitam que o diabo faça festa na vida de vocês. A gente sabe que o homem é muito levado pelo aquilo que vê. Peça ajuda ao Senhor, porque começa assim, sabe? Uma coisinha pequena, e isso vai acabando com a família de vocês. Ontem eu ouvi uma história tão triste lá na escola, irmãos. Nós temos uma aluna fantástica. Ela vai ser uma adulta brilhante, aquela menina. Ela é uma menina cheia de dons. Ela canta, ela fala bem, ela é inteligente, é simpática. Assim, poucas vezes eu vi tantos dons numa menina. Ela só tem 10 anos, mas ela já se destaca, sabe? Pelo jeitinho dela. E ontem a mãe dela foi pedir ajuda na escola, porque o marido, ele resolveu que ele é o bonitão. Então ele quer todas as mulheres do mundo e quer que ela aceite. E como ela não aceita essa situação, ele está oferecendo R$400 para ela viver. Infelizmente, esse marido caiu na armadilha do diabo, porque em um determinado momento da vida dele, ele concluiu que uma mulher só não servia, que ele precisava de mais. Minhas irmãs, os homens são assim, eles são levados pelo que eles veem. Vamos cuidar da gente, tá bom? Vamos ficar sempre bem vestidas, cheirosas. Vamos fazer a nossa parte, porque eles precisam de ajuda. Minhas irmãs, eu vou confessar uma coisa aqui. Desde o primeiro dia do meu casamento, todos os dias, eu oro ao Senhor Jesus para que o meu marido só tenha olhos para mim. Eu peço isso, porque eu sei que os homens são levados a esse pecado. E eu peço isso ao Senhor Jesus. E pela graça de Deus, o meu esposo ainda não caiu nesse pecado. Eu louvo a Deus por isso, porque ele é só meu e eu sou só dele. Não há nada melhor e mais bonito do que isso.
A relação homem-mulher é a única na Bíblia mencionada como uma só carne. Nem a relação de mãe e filho Deus menciona como uma só carne. Só menciona o marido e a mulher. Vamos cuidar disso, tá bem? Moças e rapazes, pensaram que me escapar de mim, né? Mas hoje tem para todo mundo, viu, Adriana? Hoje tem para todo mundo. Meninas, cuidem de vocês. Não caiam nessa conversa de que o seu namorado está precisando de uma prova de amor. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui e vocês vão entender, viu, meninas? Um rapaz vai numa loja, homem é muito ligado nessas coisas de eletrônico, essas coisas que saem, essas novidades, né? E aí ele vai numa loja e vê um som, sei lá, um som bem moderno e tal. Aí ele vem o atendente da loja e vê, e aí ele mexe aqui, olha, faz isso, e grava não sei quanto, você pode botar quantas, aquelas coisas. E ele vai, mexe, roda, e vai é tudo digital, e aí a tela já está cheia de dedo, porque todo mundo já botou o dedo lá na tela, está tudo sujo, mas ele viu que é bom, o som é bom. E aí ele fala, eu gostei, eu vou levar. Aí o vendedor fala para ele assim, tá bom, pode levar. Ele vai falar assim, não, eu quero na caixa. Entenderam o que eu quis dizer? Eu estou errada, homens? Eu quero ouvir os homens. Eu estou errada? Falei alguma bobagem aqui? O irmão fez assim, ó. Eu tenho certeza que eu não falei bobagem. Entenderam, meninas? Os homens querem na caixa, fechadinho, guardadinho. Aquele rapaz que toca em você, que faz o que quer com você, ele nunca vai te respeitar. Nunca. Rapaz, não é porque você é homem que você tem o direito de tocar numa mulher que não seja sua esposa. O Senhor Jesus vai cobrar isso de vocês, homens, e vai cobrar pesado. Se vocês têm tocado na vida de alguma mulher, se vocês têm feito alguma mulher sofrer, o Senhor Jesus vai cobrar isso de vocês. E eu não quero estar na pele de vocês, não. Minha querida jovem e meu querido jovem, se por acaso vocês já caíram nesse pecado, peçam misericórdia ao Senhor Jesus e Ele vai devolver a vocês a virgindade. Vocês não vão ter, meninas, uma película física que vai determinar que vocês são virgem, mas o Senhor Jesus devolve a virgindade em aqui, ó. Ele devolve a pureza à sua mente, de verdade. Podem acreditar, porque Ele faz isso. Supliquem a Ele, Senhor, me devolva a pureza, porque eu quero ser fiel, porque eu quero ser mulher, porque eu quero ser homem de uma só, de um só. Não duvidem disso. Não caiam nessa conversa. Às vezes a gente passa e homem tem umas frases bestas, né? E começa a falar. Não se enganem. Às vezes as frases que eles falam, você pensa assim, nossa, esse homem está me querendo. Não se enganem. Se você fosse a mulher dele, ele não falava isso para você, ele falava para outra. Para terminar, o último texto. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Timóteo, no capítulo 2. Capítulo 2, verso 9. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Irmãos, nós vamos falar rapidamente sobre vestimenta. Meninas, é para vocês. Eu vou fazer uma pergunta, eu gostaria que vocês pensassem. E não se ofendam, só pensem. Que parte que vocês acham do seio de vocês, da barriga ou da coxa que o Senhor Jesus permitiu que fosse mostrada? Eu acho que nenhuma.
Minhas irmãs, não caiam na moda. Quem criou a moda foi o diabo, para desvirtuar você, para tirar de você a nobreza que o Senhor Jesus te deu. Nós lemos aqui que a mulher deve se vestir com modéstia. Sabe o que é modéstia, irmãos? É estar elegantemente e decentemente vestido. Isso é o significado de modéstia. Não é ser brega. Não é botar uma saia xadrez com a blusa florida. Não é isso. A mulher tem que se cuidar, ela tem que ser bonita. Na hora que o cabelo estiver branco, pode pintar, porque não é pecado não. Viu? Pode pintar. É estar decentemente vestida. Como é bom olhar para uma pessoa e ver essa pessoa elegante. Eu vi um irmão, ele está sentado bem lá atrás de óculos. O último irmão ali. E ele veio colocar a oferta aqui, na hora que a gente estava cantando Tudo Entregarei. E ele veio andando assim, ereto. E eu falei, nossa, que senhor elegante. É isso. Irmão, o senhor pode ficar em pé para a gente? Para a gente ver o senhor? Não fica com vergonha não, irmão. Fica em pé. Olha só. Ele está com uma blusa bonita. Ele está elegantemente vestido. Muito obrigada, irmão. É isso que é modéstia. É você olhar para a pessoa e dizer, nossa, como o irmão é elegante. Eu tenho outro casal elegante aqui na frente. Olha como eles estão bonitos. O cabelo dela muito bem penteado, decentemente vestida. É isso, meus irmãos. Não precisa, meninas, ficar mostrando a coxa. Guarda para o teu marido. Não mostra a tua barriga. Não mostra o teu seio. Não permita ser usada pelo diabo para tentar os homens. Se vista com modéstia. Se vista decentemente. Você é filho do rei. Você precisa honrar o nome do Senhor Jesus. Então se revista dessa nobreza que está à sua disposição. Como é, irmãos, que nós não podemos aceitar isso? Eu não entendo. Está tudo à nossa disposição, é preciso que a gente aceite. Rapazes, tem uma moda aí que é tremendamente horrível, que é vocês andarem na rua aparecendo a parte íntima de vocês. Irmãos, nós somos cristãos. O que é, rapaz, que você acha que você vai representar quando você anda na rua com a tua cueca aparecendo? Você é filho do rei. Eu vou dizer uma coisa terrível para vocês a esse respeito. Essa minha amiga que é missionária, hoje ela tem um trabalho maravilhoso no interior de Pernambuco. E ela montou uma escola de profetas. Então as pessoas vão para lá, ficam 3 meses sem pagar nada. E estudo bíblico, sabe? Estuda a Bíblia. E daí eles saem prontos de lá para ir pregando a mensagem. É um trabalho muito lindo. E ela fez esse mesmo trabalho nos Estados Unidos. E ela me disse que lá tem algumas cadeias que não é permitido a presença de mulheres. As mulheres não podem fazer visitas, como aqui, né? Nós estamos acostumados. E aí, meus irmãos, quando o homem está pronto para ter relação sexual com outro homem, ele abaixa a calça e deixa a cueca aparecer. Foi daí que saiu essa moda. O irmão está concordando comigo. Não estou contando mentira não, né, irmão? Em Londres também é assim. Viram, rapazes, da onde foi que saiu essa moda? Agora vocês me digam, isso é coisa do diabo ou não é? Lembram que eu disse para vocês há pouco que a gente precisa pensar no que a gente faz? A gente precisa pensar no que a gente fala. A gente precisa pensar naquilo que a gente veste. Em tudo, irmãos. Porque não tenham dúvidas de que o diabo está querendo tirar cada um de nós do caminho do Senhor. Porque ele sabe que ele está perdido. Ele sabe que para ele não há mais solução. E agora o objetivo dele é levar o maior número possível de pessoas com ele. Mas não se esqueça que quando o Senhor Jesus morreu por você, ele te salvou
Isso está à sua disposição, é só você aceitar. Não é fácil ser cristão. Eu acho muito difícil. Eu tenho o hábito de acordar às 5 horas da manhã e fazer o meu culto pessoal antes de sair de casa. E nesse culto eu falo: Senhor, eu tenho esse pecado, que o Senhor me ajude, que o Senhor tenha misericórdia de mim, para que eu não caia nesse pecado. Irmãos, não dá meia hora, eu já estou fazendo tudo errado do que eu pedi. Nós somos assim. Agora, se a gente pede e faz errado, imagine para quem não pede. Essa é a arma do diabo, te desviar. Porque o Senhor, Ele sabe da nossa luta. A nossa luta é contra o quê, irmãos? Contra os principados e as potestades. A nossa luta não é contra a carne, não. É contra alguém que é muito mais poderoso do que nós. E a gente precisa estar preparado, porque o nosso inimigo, ele é poderoso. Ele quer tirar de você a nobreza que o Senhor Jesus te deu. Pensem, meus queridos irmãos, de hoje em diante, como é que vai ser a sua postura. No vestir, no falar, no tratar com os seus familiares, na educação dos seus filhos. Meus irmãos, nós não nascemos para ser Acã. Nós não nascemos para ter um pecado escondido debaixo da nossa casa e para ser queimados no fogo. Nós nascemos para ser erguidos como troféus diante do Senhor Jesus. Não permita que o diabo faça isso com você. Nós vamos encerrar lendo o último texto que está lá em Efésios. Efésios 6. Efésios 6, no verso 10. É disso aqui que a gente precisa para vencer, viu? E é por isso que a gente vai ler esse texto para encerrar. Nós precisamos disso aqui para vencer. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu chego a arrepiar quando eu leio isso, meus irmãos. Vamos tomar a armadura do Senhor Jesus, para que a gente esteja pronto no último dia, para que a gente seja glorificado. Alguns irmãos aqui já sabem, a minha filha nasceu morta. E meus irmãos, eu preciso me preparar, porque a minha filha já está salva. E quando o Senhor Jesus voltar, eu vou recebê-la dos braços do anjo dela. Irmãos, eu não quero que a minha filha seja criada no céu por outra pessoa que não seja eu. Mas eu tenho uma luta. Eu preciso vencer, eu preciso me vestir da armadura do Senhor Jesus, senão isso não vai acontecer. Um dia eu vou entender porque ela morreu. E um dia eu vou glorificar o nome do Senhor Jesus quando eu tiver esse entendimento. Mas o Senhor Jesus me deu uma oportunidade da qual eu não duvido. Eu vou criar minha filha num lugar perfeito. E a minha filha vai ser perfeita. Irmãos, não tem nada melhor do que isso. Eu não sei o que precisa ser tirado da sua vida. Eu não sei qual é a sua motivação. Mas eu posso te garantir uma coisa. Se revista da armadura do Senhor Jesus, porque vale a pena. O que Ele tem preparado para nós é grande demais para a gente deixar passar. Que o Senhor nos abençoe. A Adriana vai cantar com essa linda voz que o Senhor Jesus deu para ela. Enquanto a Adriana estiver cantando, meu irmão, aí onde você está mesmo, ore ao Senhor Jesus, para que Ele tire de você tudo que está te impedindo de segui-lo fielmente. Tudo que te impede de herdar a vida eterna. Irmãos, não há nada que a gente peça que o Senhor não dá. Desculpe, mas eu vou ter que ler um último verso com os irmãos. Lucas 18, 7. Eu lembrei agora desse texto e ele é maravilhoso.
Lucas 18, verso 7. Diz assim, ó: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Viu o que nós lemos aqui? Que o Senhor Jesus vai fazer justiça àqueles que o clamam. Se você clamar ao Senhor Jesus dia e noite, Ele vai lhe dar a justiça, Ele vai fazer justiça a você. É só clamar, não perca essa oportunidade. Que o Senhor Jesus te abençoe. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Quem está cantando pode cantar mais alto. Vamos cantar todos juntos essa oração a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém. Amém.
Irmãos, eu queria convidar vocês para que a gente se ajoelhasse diante do Senhor. Senhor, nosso Deus, está aqui, Pai, a tua igreja de joelhos diante da tua santa presença, suplicando, Pai, um milagre em nossa vida, suplicando que o Senhor nos liberte de todo mal, de toda impureza, dos pecados arraigados, dos quais temos dificuldade de nos libertar. Senhor, abra nossa mente. Não permita, ó Deus, que sejamos enganados pelo inimigo das nossas almas. Não permita, Senhor, que sejamos Acã. Não permita, Senhor, que guardemos ali pecados escondidos no seio da nossa família. Se existe alguma família aqui, Pai, que precisa urgente da Tua misericórdia e do Teu perdão, por favor, conceda, Senhor. Liberte-nos, Senhor, de tudo aquilo que nos impede de estar diante da Tua santa presença com dignidade. Prepara-nos, Senhor, para a Tua volta. Que o Senhor nos leve agora para casa, com a segurança e com a proteção dos Teus santos anjos. É o que nós suplicamos, pelo nome do nosso Senhor Jesus. Amém.